Nesta semana, uma era chega ao fim e outra começa. Não é uma metáfora, é literal. A temporada de fogo que o manteve num fluxo constante de ações, decisões e mudanças está a soltar-se. O Sol entra em Touro e a energia muda. De age para cultiva, do impulso para as raízes, do fogo para a terra. O Stellium em Carneiro, aquele mesmo, o milenar, começa a dissipar-se. E pode parecer que a semana será calma, tranquila, sem acontecimentos. Não acredite nessa sensação, porque no final desta semana vai acontecer algo que só ocorre uma vez em 84 anos. Não é um erro. 84. A última vez que isto aconteceu foi em 1941. O planeta que rege as revoluções, a ruptura do pensamento, tudo o que destrói o velho e constrói o novo, vai mudar de signo e dará início a um ciclo de 7 anos que reescreverá a forma como pensa, comunica e absorve informação. Um início de semana silencioso e um relâmpago no final. A terra firme sob os pés e o trovão sobre a cabeça. E no meio disso tudo está você. A porta daquilo que definirá não meses, mas anos. Dentro de poucos minutos, saberá exatamente o que vai mudar. E por que motivo já sente os primeiros sinais, mesmo que ainda não compreenda o que são. E há uma coisa que é importante fazer, antes de o relâmpago cair. Não depois, antes. Aqueles que a fizerem entrarão no novo ciclo preparados. Aqueles que não a fizerem passarão o tempo a tentar alcançar. A semana começa com um final, não silencioso, poderoso. Porque segunda-feira, 20 de abril, é o último dia em que a energia de fogo de Carneiro ressoa em volume máximo. E ao partir, ela bate a porta, de forma bonita, alta, para que fique na memória. 3 acontecimentos num só dia, não espalhados pela semana, concentrados em 24 horas, como as 3 últimas batidas de tambor antes de a orquestra emudecer. A primeira batida, Mercúrio encontra Saturno. De manhã, a palavra encontra a estrutura, o pensamento encontra a disciplina. E aquilo que nasce nesse encontro não é um simples pensamento, é uma formulação fundida em betão. Você dirá algo hoje ou pensará em algo, e isso não será sentido como um pensamento comum que vem e vai, mas como uma decisão que se fixa para sempre. Mercúrio e Saturno são palavras que pesam, que não são esquecidas depois do almoço, que, depois de ditas, se tornam parte da realidade. Se nessa manhã lhe surgir um pensamento, claro, seco, sem rodeios nem enfeites, anote-o. Não porque o vai esquecer, mas porque é daquelas formulações a que voltará repetidamente. Durante meses, como a uma bússola, como a um ponto de referência, como aquela frase que contém toda a essência, sem excessos, apenas a essência. A segunda batida, Mercúrio encontra Marte. Durante o dia, a palavra encontra a ação, e o pensamento que se cristalizou de manhã ganha impulso. Não um dia destes, mas faço agora. Mercúrio e Marte são conversas que não são adiadas, decisões que não são discutidas 3 vezes, cartas que são enviadas, não na semana seguinte, mas imediatamente. É um dia em que a cabeça e as mãos trabalham em sintonia, sem intervalo, sem a pausa do deixa pensar. Pensou-se, de manhã com Saturno, agora age-se com Marte. E a terceira batida, o Sol entra em Touro. E isto não é apenas uma mudança de signo. É o fim da temporada, o fim de Carneiro, o fim daquele período incrível que durou desde 20 de março e que continha tanto que daria para anos inteiros. O Stellium, a configuração milenar, a lua nova com 6 planetas, cura, semeadura, fixação. Tudo isto aconteceu em Carneiro. E agora o Sol abandona este signo e leva consigo a luz. Mas não o calor. O calor permanece, porque Touro não é frio. Ele é diferente. Se Carneiro é uma fogueira em volta da qual se dança,
Touro é um forno onde se coze pão. Não é espetacular, não é brilhante, mas alimenta, aquece, cria algo que se pode segurar nas mãos. Carneiro começou. Touro cultiva. Carneiro lançou as sementes. Touro cuida dos brotos. E é isto que significa. Tudo o que começou em Carneiro, a partir de hoje, entra noutro modo. Sai do modo arranque e entra no modo crescimento. Eis o que poderá sentir. Uma desaceleração. Não preguiça. Uma desaceleração. Como um carro que seguia na autoestrada e virou numa estrada de terra. A velocidade caiu, mas não porque se avariou, e sim porque a estrada mudou. E nesta nova estrada, mais devagar é o correto. Aqui o importante não é a velocidade, é a atenção. Não é a distância percorrida, é o que se vê à volta. Não é mais depressa, é com mais cuidado. Touro não apressa, ele cuida. E a primeira coisa de que cuidará é que tudo o que foi começado se fixe, crie raízes, se torne seu. Não como ideia, mas como vida. E se neste dia em que Carneiro parte e Touro o recebe, sentir uma leve tristeza. Como no último dia de férias, como numa despedida, não de uma pessoa, mas de um estado de espírito. É normal. Carneiro deu muito, talvez mais do que qualquer outro período da sua vida. E soltá-lo não significa perder. Significa transformar o que recebeu noutra forma. Do fogo para a terra, do impulso para a raiz, do eu decidi para o eu cultivo. 3 batidas. Palavra mais estrutura, palavra mais ação. E a transição, do fogo para a terra, de Carneiro para Touro, do impulso inicial para o crescimento paciente. Um final poderoso, digno da temporada que termina. E depois chega o silêncio. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. 3 dias em que, aparentemente, nada acontece. Mas é nesse silêncio que amadurece aquilo que irá atingir-nos na sexta. Como um relâmpago num céu limpo. 3 dias. Sem aspectos exatos. Sem acontecimentos grandiosos. Sem o caleidoscópio a que se habituou no último mês. Apenas silêncio. E a primeira reação é suspirar de alívio. Finalmente. É possível relaxar. É possível deixar de olhar para o céu. É possível simplesmente viver. Pode. Mas vale a pena saber que este silêncio não é comum. Sabe como funciona um relâmpago? Não no momento do impacto, mas antes. Nos segundos, nos minutos que antecedem o clarão, acumula-se uma diferença de potencial entre o céu e a terra. A carga elétrica aumenta, em silêncio, de forma invisível. O ar muda ligeiramente. Ainda não se vê nada, ainda não se ouve nada. Mas se tivesse um aparelho de medição, ele estaria nos limites, porque a energia já está aqui, já está no máximo. Apenas ainda não encontrou um canal para se descarregar. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. 3 dias em que, invisivelmente, a carga aumenta, entre aquilo que foi e aquilo que será. Entre o fogo de Carneiro, que já se soltou, e o relâmpago de Urano, que está prestes a cair. Entre a velha forma de pensar e a nova, que ainda não se manifestou, mas que já está a chegar. Tão perto que a sente na pele. Eis como isto é sentido. Um estranho estado de entre. Não é mal, é simplesmente estranho. Como se tivesse saído de uma sala, mas ainda não tivesse entrado noutra. Está num corredor. Atrás de si, o familiar. À sua frente, uma porta atrás da qual há algo, mas não se sabe o quê. E o corpo, que se habituou ao fogo de Carneiro, aos impulsos, às decisões, à ação, de repente encontra-se num modo que não reconhece. Um modo de espera, não passiva, mas carregada. Como um atleta nos blocos de partida. Está tudo pronto. Os músculos tensos, a respiração suspensa. Só falta ouvir o tiro. Touro, que agora lidera a temporada, ajuda a suportar esta espera. Porque Touro é mestre na paciência. Não daquela que range os dentes,
mas daquela que sabe. Tudo tem o seu tempo. O broto precisa de tempo para romper a terra. A massa precisa de tempo para levedar. O vinho precisa de tempo para amadurecer. E o relâmpago precisa de tempo para se carregar. Apressar é inútil. Não porque não se possa, mas porque isso estragaria o resultado. Eis o que fazer nestes 3 dias. Não esperar, mas absorver. Tudo o que Carneiro deu, e ele deu imenso, está agora a assentar. Não na cabeça, mas no corpo, nas células, naquela parte de si que não pensa, mas que sabe. Tal como os músculos depois de um treino, recuperam não no ginásio, mas em casa. Não em movimento, mas em repouso. E tornam-se mais fortes. É no repouso, é no silêncio. Se nestes dias sentir vontade de ficar sozinho, fique. Não por isolamento, mas por necessidade de digerir. 1 mês de fogo é muito. O Stellium, a configuração milenar, a lua nova com 6 planetas. Cura, semeadura, fixação, pressão, abertura, reinicialização. Cada um destes eventos individualmente exige tempo para ser assimilado. Todos juntos exigem uma pausa. E de terça a quinta é essa pausa. Sagrada. Necessária. Aquela sem a qual o próximo passo não assenta em nenhuma base, fica suspenso no ar. Se nestes dias os pensamentos se tornarem mais lentos, não resista. Não é embotamento, é uma mudança de registro. Do rápido, já, agora, de Carneiro, para o profundo, sólido, para sempre, de Touro. Um ritmo diferente, uma velocidade diferente, uma outra forma de processar a vida. E esta forma, agora, é mais importante do que a velocidade. Porque aquilo que chegará na sexta-feira não exigirá uma mente rápida. Exigirá uma mente profunda. Uma mente que não reage, mas que vê. Que não agarra a superfície, mas que capta a essência. E os 3 dias de silêncio estão a sintonizar a mente exatamente nessa profundidade. E eis o que sentirá até quinta-feira. Não tédio, mas tensão. Como uma corda que é lentamente esticada, milímetro a milímetro. Ainda não emite som, mas a tensão aumenta. E você sabe, augures a nível do corpo, a nível da intuição, que o som virá. Em breve. Alto. Puro. Aquele que mudará tudo. Porque na sexta-feira acontecerá algo que não ocorria há 84 anos. O planeta que rege tudo o que é revolucionário, tudo o que destrói o pensamento antigo e constrói o novo, mudará de signo e iniciará um ciclo que durará 7 anos e determinará como você pensará, comunicará e perceberá o mundo até 2033. Aqui está. Aquilo para o qual o silêncio acumulou carga. Aquilo para o que, durante 3 dias, a tensão cresceu de forma invisível. Aquilo que acontece uma vez em 84 anos e que determinará os próximos 7 anos. Não do seu horóscopo, mas da sua vida, do seu pensamento, da sua forma de ver, falar e compreender o mundo. Urano entra em Gêmeos. Para quem não sabe o que isto significa, explicarei através de uma imagem. Imagine um sistema operativo, aquele no qual o seu computador funciona. Durante anos, ele foi actualizado. Patch após patch. Correção após correção. Mas permaneceu o mesmo. A mesma arquitetura, a mesma interface, a mesma forma de processar informação. Até que chega um dia em que os patches já não ajudam. Não porque o sistema seja mau, mas porque as tarefas mudaram. E não é necessária uma correção. É necessário um novo sistema operativo, completamente novo, do zero. Uma arquitetura diferente, uma interface diferente, uma outra forma de processar a realidade. É isto que Urano faz quando muda de signo. Ele instala um novo sistema operativo. Não no seu computador, mas na sua cabeça, na forma como pensa, como processa a informação, como tira conclusões, como se comunica, como percepciona.
palavras, ideias, notícias, opiniões alheias. Tudo muda. Não de um dia para o outro, mas começa num único dia. Neste dia, Urano esteve em Touro durante 7 anos, desde 2018. E durante 7 anos, ele trabalhou com o mundo material, com o dinheiro, com os valores, com as tecnologias que mudaram a forma como possuímos, compramos, ganhamos a vida. Criptomoedas, trabalho remoto, ativos digitais. Tudo isto é Urano em Touro. A revolução naquilo que se pode tocar, naquilo que tem preço. Agora, Gêmeos. E a revolução passa das mãos para a cabeça, do material para o mental, de como possuímos para como pensamos. E a dimensão desta transição dificilmente pode ser sobreestimada. Gêmeos é o signo da comunicação, da informação, do pensamento, das palavras, das ligações entre as pessoas, da forma como transmitimos uns aos outros ideias, pensamentos, sentimentos, conhecimentos. E Urano neste signo, durante 7 anos, começará a destruir tudo o que considerávamos normal nestas áreas. A forma como nos comunicamos mudará. A forma como recebemos informação mudará. A forma como distinguimos a verdade da mentira mudará. A forma como aprendemos mudará. A forma como pensamos, sim, o próprio pensamento mudará. A última vez que Urano esteve em Gêmeos foi entre 1941 e 1949. O que aconteceu nesses anos? Surgiram os primeiros computadores. Começou a era da informação. Foram lançadas as bases de tudo aquilo a que hoje chamamos mundo digital. A televisão tornou-se massiva. A comunicação, pela primeira vez, tornou-se global. Aquilo que Urano em Gêmeos iniciou então, levou ao mundo em que você vive hoje. E agora, ele regressa, ao mesmo signo. Passados 84 anos, com a mesma tarefa, mas num novo nível. Se naquela época nasceu o computador, agora nascerá aquilo que o substituirá. Se naquela época a informação se tornou acessível, agora o próprio conceito de informação será repensado. Se naquela época o mundo começou a falar a mesma língua através da televisão, agora a linguagem da comunicação mudará tanto que as formas habituais parecerão ultrapassadas. Eis o que sentirá. Não algures daqui a 7 anos, mas já nestes dias, porque Urano não espera que você se adapte. Ele entra, e a primeira coisa que faz é criar uma sensação de eletricidade no ar. Os pensamentos aceleram. As ideias surgem a uma velocidade tal que não consegue anotá-las. As conversas tomam direções inesperadas. A informação começa a chegar de fontes a que antes não prestava atenção, como se alguém tivesse mudado de canal. E no novo canal há outras notícias, outra linguagem, outra realidade. E eis o que é importante compreender. Isto não é temporário. O canal não vai voltar atrás. O novo sistema operativo não será desinstalado. Aquilo que Urano desencadeará nestes dias irá desenrolar-se durante 7 anos, até 2033. E cada ano, cada mês, cada semana, adicionará uma nova camada a este novo pensamento. Mais uma possibilidade. Mais uma forma de ver o que antes era invisível. A revolução começa. Não nas ruas, mas nas cabeças. Não com armas, com ideias. E o primeiro tiro é disparado no final desta semana. Silencioso, como todos os primeiros tiros que mudam o mundo. Nem todos os ouvem, mas aqueles que ouvem nunca mais voltarão a pensar como antes. E no sábado, depois do relâmpago, chegará algo inesperado. Não mais um impacto, mas suavidade, calor, beleza. Como um arco-íris depois da tempestade. E isto não é menos importante do que a própria tempestade. Depois do relâmpago, há sempre silêncio. Um segundo em que o mundo congela, em que o ar cheira a ozono, em que tudo à volta parece diferente, mais brilhante, mais limpo,
como se a tempestade tivesse lavado o pó das árvores, dos telhados, dos olhos, e vemos o mesmo mundo, mas com outros olhos, lavados, claros, olhos que reparam na beleza. Eis o que acontece no sábado. Vênus forma um sextil com Neptuno, e depois da eletricidade de Urano, depois da reinicialização do pensamento, depois da sensação de que o chão se moveu, chega isto. Suave, quente, como uma mão que pousa no ombro e diz: respira, está tudo bem. Olha, como é bonito. Vênus é a beleza, o amor, a capacidade de ver o belo, mesmo onde ontem só se via o comum. Neptuno é a profundidade, a inspiração, a capacidade de sentir aquilo que não cabe em palavras. Juntos, num aspecto harmonioso, criam um dia em que o mundo se torna mais suave. Não mais fraco, mais suave. Como uma tela áspera sobre a qual, de repente, assentou uma aguarela. Eis o que poderá sentir. A música tocará mais fundo do que o habitual. Não qualquer música, aquela música. Aquela melodia que atingirá o lugar dentro de si onde as palavras não chegam. E você ficará suspenso, por um segundo, por um instante completo. Não porque está triste, mas porque é belo. Tão belo que o corpo reage antes da mente. Arrepios, calor no peito, olhos que de repente ficam úmidos, sem motivo. Ou com um motivo que não pode ser explicado, mas que é sentido, como verdade. A pessoa ao seu lado ficará mais próxima, não fisicamente, de outra forma, como se entre vocês tivesse desaparecido uma parede que nenhum dos dois notava, fina, transparente, mas que existia, e hoje já não existe. E você olha para essa pessoa, marido, mulher, amigo, mãe, filho, e vê-a verdadeiramente. Não a personagem, a pessoa, não a função, a alma. E esta visão dura um segundo, mas nesse segundo há mais intimidade do que em anos de vida em comum. Porque Vênus-Neptuno não remove máscaras, remove o hábito de não reparar, o hábito de não olhar com atenção, o hábito de pensar que se conhece em vez de ver, ou então olhará para algo comum, uma árvore do lado de fora da janela, a luz na parede, uma gota de água no vidro, e verá, pela primeira vez, que aquilo é belo. Não belo como palavra, mas belo como um impacto, como um clarão, como um momento em que o mundo mostra, por um segundo, como ele realmente é, debaixo da camada do hábito, debaixo da camada do já vi 1000 vezes, debaixo da camada da pressa, onde não há espaço para parar. Vênus-Neptuno faz parar, suavemente, como um nevoeiro que abranda o passo, e nessa desaceleração revela-se aquilo que a velocidade escondia. E eis a razão pela qual este dia não é um bônus depois de Urano. É uma necessidade, porque o relâmpago, por mais brilhante que seja, assusta. O novo sistema operativo, por mais necessário que seja, desorienta. A revolução do pensamento, por mais correta que seja, tira-nos do que é familiar. E depois de tudo isto, a pessoa precisa de uma só coisa, não de explicações, não de instruções, mas de beleza, de algo que a lembre. O mundo, apesar das mudanças, continua a valer a pena ser vivido. Vênus-Neptuno é aquele momento em que o universo, que durante toda a semana ensinou, transformou, carregou e reiniciou, de repente se senta ao nosso lado e diz: eu sei, foi muito, foi rápido, foi por vezes assustador, mas olha o pôr do sol, o rosto de quem amas, as tuas próprias mãos que tanto fizeram neste mês. Olha e respira, fundo, completamente. Este é o teu momento de silêncio depois da tempestade, o teu arco-íris, o teu lembrete de para que serviu tudo isto. Há um conceito na estética, mono no aware, é japonês. Significa o encanto melancólico das coisas. Não é tristeza, é a beleza que tem um travo de efemeridade. A cerejeira floresce e é belo,
Mas é ainda mais belo porque dura apenas alguns dias, e é precisamente a efemeridade que torna cada pétala preciosa. Hoje, sábado, é essa pétala, este dia que não se repetirá, esta suavidade que chegou depois da tempestade e que vale a pena não perder, não adiar, não gastar em afazeres, mas viver em silêncio, devagar, de olhos abertos e com o coração que, depois de tudo o que passou, sabe ver a beleza, mais profundamente do que nunca. Uma semana de 2 portais. O fogo soltou-se, o relâmpago caiu e o arco-íris apareceu. 3 actos, 3 energias, 3 dons que esta semana colocou nas suas mãos. E aquilo que fizer com eles não determinará dias, determinará anos.